dia, doutor Carlos. Bom dia, tudo bom, Sérgio? Tudo. É um prazer estar aqui com você. A gente vai continuar então aquele projeto nosso, Narrativas da Psicologia Analítica no Paraná. E todas as pessoas com quem a gente conversou falam que o senhor foi um dos primeiros, se não o primeiro, a trazer a psicologia analítica aqui para o Paraná. Então, inicialmente, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória. Tá, senhor? Ok, vamos lá. Então, eu me especializei, eu formei em medicina, né? Mas antes disso eu fiz um curso de física na Universidade do Brasil, atual Federal do Rio de Janeiro. E lá, em física, eu acabei me interessando por biofísica. E fiquei no laboratório do professor Carlos Chagas, no Rio de Janeiro, né? E depois vim a Curitiba fazer um curso de bioquímica. E daí o professor Bacila, o professor de bioquímica aqui na Federal do Paraná, ele me perguntou, mas você está fazendo bioquímica de micro-organismo, que era o curso, né? Por quê? Eu me interesso por saber os fundamentos físicos e químicos dos processos biológicos, processos vitais, né? E gostaria de ver as bases físico-químicas do funcionamento cerebral dele. Mas por que você não faz então o curso de medicina? Aí eu resolvi fazer medicina, deixei a física e fiz o vestibular, fui aprovado e então comecei medicina. Fiz a medicina aqui. No último ano do curso médico, o professor Cati, que era de pediatria aqui na Federal, convidou o Dr. César Timuiaria, que era professor de neurofisiologia na USP. Então eu falei, bom, olha, aí tá o que eu gosto, né? Eu já estava inclinado a fazer neurologia. Isso era em que ano, professor? Isso em 67. 67. Em 68 a gente terminou o curso, como internato, que o sexto ano fazia, eu fiquei muito mais na neurologia. E ao término do internato, o César Timuiaria me convidou para fazer uma especialização com ele na USP. E nessa época eu fui indicado como interessado em neurofisiologia para ajudar a fundação da Faculdade de Medicina de Blumenau. E me deram uma bolsa. Então eu fui para São Paulo, não precisei de bolsa do CNPq, né? Uhum. Eu já tinha sido bolsista de iniciação científica aqui na Federal, trabalhando com o professor Chang, que fazia neurofisiologia de insetos, de nematódios também, né? A gente fazia trabalho sobre transmissão sináptica com minhoca, né? A feritina havaiana. Então nisso eu tinha bolsa de iniciação científica. E lá na USP acabei ficando lá quase 4 anos, depois mais 2 anos lá, em Ribeirão Preto também. Em Ribeirão eu fui trabalhar sobre estimulação auditiva de circuitos cerebelares. Uhum. Então foi aí. E nessas circunstâncias eu nunca perdi o interesse de entender como é que o cérebro cria a mente, a consciência e assim por diante, não é? Então falei, bom, eu tenho uma abordagem do hardware do cérebro, vamos ver o software agora, né? Então daí eu resolvi ver a abordagem psicológica, não é? Então me interessei em ler as obras de Freud, as obras de Jung, né? E acabei me submetendo a uma análise freudiana em São Paulo e depois uma análise junguiana também em São Paulo com o professor Bonaventure, que tinha feito a formação na Europa, né? Bonaventure naquela época era um dos poucos analistas junguianos do Brasil, né? Ele começou a
fundar praticamente o grupo da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Nessa época, o Carlos Baiton tinha voltado de Zurique. Que ano que era? Que ano era isso? Deixa eu me localizar aqui. Isso acho que foi na década de 80. Tá. Na década de 80. E depois, então, eu fui aceito para fazer a formação. E é interessante porque... O senhor fez a formação em São Paulo, então? Fiz em São Paulo, na Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Ah, tá. Você foi uma das primeiras turmas, então, de lá? A segunda turma. Segunda turma. A segunda turma. Interessante que uma coisa que me marcou é um dos supervisores me perguntou uma vez: por que você se interessa por psicologia analítica e não ficou na freudiana? Eu disse: olha, pelo seguinte, eu me interesso em estudar religião. Mas como religião? Por quê? Falei, porque uma das coisas que eu via a diferença Freud considera as religiões como um transtorno obsessivo compulsivo, enquanto que Jung considera as religiões como uma função psíquica. Então eu quero investigar muito mais essa questão, como é que a psique, o cérebro que produz a psique, tem essa tendência de criar a religião, não é? Isso é um dos motivos que me leva à psicologia analítica. A gente estava conversando antes um pouquinho, e o senhor falou que durante um período o senhor foi professor e ajudou a fundar algumas universidades, né? Eu vim de São Paulo, eu vim para Londrina, porque o Dr. Ascencio, que foi o primeiro reitor da Universidade de Londrina, ele tinha sido residente de cirurgia lá na Universidade de São Paulo. Então ele pegou pessoas com titulação lá em São Paulo para virem ajudar a fundação da Universidade de Londrina. Então eu fui professor titular de fisiologia na Universidade de Londrina, o primeiro titular de lá, e depois inclusive fui diretor do Hospital Universitário. Tem até uma placa de agradecimento. Posso pegá-la lá? Pode pegar à vontade. Reitoria da Universidade, Estadual de Londrina, agradecimento a Carlos Harmad pela sua dedicação, empenho e trabalho na consolidação do Hospital Universitário da UEL. Nesses seus 40 anos como a principal referência de saúde no interior do Paraná. Parabéns. Ok, obrigado. Nesse período eu fiquei algum tempo na Universidade de Londrina, mas simultaneamente eu voltei a Ribeirão Preto, na USP, para continuar o trabalho sobre estimulação auditiva nos circuitos cerebelares. Tá? Depois disso eu vim a Curitiba como convidado para a Universidade Federal, no departamento de Fisiologia e Farmacologia, e acabei ficando aqui e indo a São Paulo para fazer a minha análise com o Bonaventure e depois a formação na Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. E como é que era vou falar um pouquinho assim, como é que era o campo junguiano em São Paulo naquela época, quando o senhor começou? Afinal eram poucos analistas, poucas pessoas. Muito poucas pessoas, devia ter quando muito umas 20 pessoas, né? E praticamente tinha um professor de psiquiatria da Unicamp, né? E que também estava fazendo a formação lá. Depois ele continuou lá então éramos poucos no Brasil inteiro. Aqui no Sul tinha a doutora Maria, eu não me lembro o sobrenome dela, mas ela fez a formação em Zurique, então... O Sul, o senhor diz em Porto Alegre. Então, em Porto Alegre. Então praticamente no Paraná o senhor... Não tinha ninguém ainda. Não tinha ninguém. Não, fui o primeiro aqui.
O senhor tinha que viajar toda semana para São Paulo? Eu então? ia semanalmente. Nessa época eu tinha consultório, trabalhava na Federal, meio expediente, e tinha consultório aqui e em São Paulo. Enquanto fazia formação, eu tive consultório lá. O senhor trabalhava com psiquiatra e como psicoterapeuta também? Nessa época eu não. Lá em São Paulo eu fazia só psicoterapia. Ah, tá. Não fazia psiquiatria. Só no último ano que eu comecei. Eu já trabalhava como psiquiatra aqui em Curitiba, daí eu comecei a fazer também psiquiatria lá em São Paulo. Porque mesmo nesse período eu estava fazendo a formação, mas eu mantinha um contato muito bom com o departamento de neurologia e psiquiatria da USP. Então, semanalmente eu passava lá. Ah, ótimo. E como é que era o acesso às obras, ao conhecimento do Jung nessa época? Bem, não havia nenhuma tradução da obra de Jung, não é? Como eu tenho uma certa facilidade, eu tenho descendência austro-húngara, né? Então eu aprendi o alemão muito cedo. Não falava muito corretamente, porque na época que eu era criança era proibido falar o alemão devido à guerra. Ah, é, certo. Mas eu escutava e entendia, e depois que terminou a guerra eu fiz curso de alemão, inclusive, e inglês eu tive desde muito pequeno o curso de inglês. E minha mãe tinha estado na Suíça, então a gente falava um pouco do francês também. Então meu acesso era através das traduções da obra de Jung em inglês. Ou seja, tinha que fazer acesso sempre às obras, a tradução inglesa, tinha que encomendar, não é que nem hoje em dia que a gente tem um acesso. Naquela época tinha a livraria Horus em São Paulo. A Horus tinha obras de Jung, obras sobre religião comparada, uma coisa assim muito, e bastante, tanto em alemão, francês, inglês, espanhol. Então, a gente tinha acesso a isso. O que eu me lembro é assim, enquanto fazia os cursos em Ribeirão, ou mesmo lá na USP, a gente tinha que pedir separatas de alguns trabalhos realizados e publicados no Science, Nature, etc. A gente tinha que pedir para os autores e as separatas vinham 2, 3 meses depois. Né? Hoje você pode Hoje instantaneamente pegar todas as publicações sobre um determinado assunto e daí fica difícil de escolher o que vai ser base. E no Paraná, em Curitiba, então, como é que é o acesso e o campo junguiano? Não tinha ninguém que fazia nada de Jung aqui, né? Alguém estudava Jung por conta? Eu não. lembro do professor Emir Kaluf, né? Que era padre na PUC. Me lembro o Emílio estava interessado, mas não era muito profundo nesse aspecto. Não, né? Não, mas ele tinha uma boa intenção e interessado, etc. Né? Mas assim, de ligar diretamente com um centro de formação e ligado diretamente a Zurich, não tinha ninguém. Não, só o senhor. Naquela época. Né? E já tinha interesse das pessoas aqui em Curitiba por Jung ou era muito... Não, começaram pequenos grupos, né? Principalmente a doutora Maria de Lourdes, né? O professor Nélio, eram os que mais, doutora Elizabeth Tassi Teixeira, então eram os que estavam interessados e nós começamos a fazer um grupo de estudo. Né? Afinal, nessa época a gente teve 2 grupos de estudo, um com a Maria de Lourdes, a Elizabeth, o Nélio, e tinha mais umas 3 outras pessoas, e um outro grupo do qual o Armando fazia parte também, por um pouco tempo. O grupo da Maria de Lourdes e do Nélio, nós vimos praticamente a obra completa de Jung, então foram anos e anos. Mas era o senhor que eu que coordenava, e a gente se encontrava na última sábado de cada mês. Né? Isso foi que época, mais ou menos? Isso foi na década de fim de 80 e início de 90, por aí. Certo. E daí abriu concurso
para novas turmas lá em São Paulo, eu pedi que fizessem, sabe? E daí nessa época houve uma cisão lá em São Paulo, o grupo que fazia parte da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica acabou se dividindo e criando a Associação Junguiana do Brasil, né? Isso. E o pessoal daqui, a doutora Maria de Lourdes, acabou fazendo a formação na Associação Brasileira Junguiana, né? Então, e daí ela trouxe praticamente um ramo da Associação Brasileira Junguiana, né, aqui para Curitiba, e tem um grupo muito bom, bem estruturado, que começou a fazer formação aqui em Curitiba também, né, praticamente no sul do país, né. Depois abriram já em Florianópolis, Rio Grande e tudo. E como é que era o campo junguiano? Como é que era estudar Jung nessa época do início? Bom, eu acho que primeiramente era uma novidade, né? Era alguma coisa assim. O Jung era um pouco exótico, né? De certa maneira, até em alguns círculos, hoje menos, mas era considerado assim um pouco fora, né? Misturar religião com psicologia. Então muita gente tinha, principalmente alguns freudianos tinham uma certa reserva e dizendo que era meio fantasioso a abordagem junguiana. Pode falar um pouquinho dessa, como era visto, ou como se dá essa tensão entre os dois polos, o material e o espiritual, digamos assim? Bom, a maioria do pessoal estava interessado nas obras completas de Jung, os que estavam fazendo os grupos de estudo, né? Os pacientes normalmente vinham para uma análise, trazendo os problemas normais de abordagem do inconsciente, né? Uhum. E não tinham muita ideia de como o inconsciente coletivo, mas durante a análise o material vai brotando, né? Então, na realidade, os pacientes nem tinham uma ideia, eles queriam tratar os problemas. Essa questão de teoria psicológica, abordagem, era secundária para os pacientes. Na fase inicial não tinham, né? Mas depois começaram a aparecer pacientes já com interesses, analisando, não diria pacientes, né? Analisando com interesse já no inconsciente coletivo, né? Uhum. E alguns desses ex-analisandos hoje são inclusive analistas aqui. Sim, e como é que o senhor percebia a recepção de Jung na comunidade científica, ou acadêmica, ou médica, ou psicológica aqui no Paraná, quando o senhor começou a estudar? Acho que no início o pessoal ficou um pouco distante, mas logo depois começaram a aceitar e inclusive encaminharem pessoas, né? Então foi uma aceitação gradativa. Inclusive houve alguns psiquiatras interessados na época. Então. E o senhor comentou então que o senhor tem esse grupo de estudos que praticamente, pelo que o senhor listou, são as pessoas que acabaram fazendo agora o Instituto, né? Isso. Ele foi durante muito tempo, pelo que o senhor falou, foram vários anos então. Nós vimos a obra completa de Jung, são 20 e poucos volumes, né? Exceção do Aurora Consurgem, todos os outros nós trabalhamos. E o senhor, mas veja, a tradução começou acho que na década de 80, publicação. Na época o Dr. Leon Bonaventure que coordenou a tradução das obras de Jung. Inclusive eu fazia parte, junto com o Bonaventure, com o teólogo Leonardo Boff. O Leonardo Boff, né? Para coordenar a tradução completa. Eu fiquei encarregado de ver o volume número 2, que é psicoterapia de doenças mentais, etc. Uhum. Mas não acabei participando. Mas o senhor conseguia, no grupo de estudos, tinha que fazer o senhor fazer a tradução, ou conseguia em inglês ou em espanhol? Não, o pessoal que fez o grupo comigo tinha boa fluência. Não diria fluência, mas tinha boa compreensão fluência no sentido de falar, né? Mas de compreensão do inglês, então a gente estudou
mas as obras em inglês mesmo. Daí, vamos voltar. E como é que o senhor avalia atualmente o campo junguiano em Curitiba, no Paraná? Felizmente eu acho que proliferou bastante, não é? E acho que já deve ter uma terceira ou quarta turma de formação atualmente, né? Deve estar na quarta turma, terceira ou quarta. Então. E como é que era ser junguiano, então, em Curitiba na década de 80? Porque é uma trajetória bem solitária, pelo que a gente observa. Era bastante solitária mesmo. Tirando esse grupo que tinha interesse em conhecer as obras de Jung, quase não se via falar, né? No meio acadêmico, quase nada, né? E talvez um pouco nos franciscanos tinham pessoas bem interessadas, né? Lá em Rondinha, né? Tinha um japonês, um frade, não me lembro o nome dele agora, e ele tinha um conhecimento, ele fez a formação dele na Alemanha, não é? Sobre a orientação de Heidegger. Eu sei. Era um frade que era filósofo, né? Isso. Ele tinha um trabalho sobre Jung muito importante, muito bem feito, uma sinopse, um apanhado geral da abordagem psíquica de Jung, muito interessante, está com ele. Então, Jung, aparentemente naquela época a gente estava com Jung exatamente como se fosse alquimia. As pessoas isoladas... Isso, fazendo seus trabalhos. E o senhor fez parte da primeira... E como é que é dar aula de Jung? O senhor deu aula, por exemplo, na especialização, até hoje, né? Até hoje. Como é que o senhor vê essa trajetória, essa experiência? É interessante ver o pessoal jovem começando a se interessar mais pela abordagem junguiana, né? Da psique. A visão do Paraná é muito mais forte em Curitiba? Ou como é que está nos interiores do Paraná a psicologia analítica? Eu sei que em Londrina parece que tem um grupo mais estruturado, né? Mas eu acho que do que eu tenho mais conhecimento e mais contato é que em Santa Catarina se estruturou mais, né? Tem pessoas em Joinville e em Florianópolis, inclusive já dei algumas palestras lá, que criam, no início, eu acho que isso está superado, né? No início existia assim uma certa dificuldade entre o que era mais importante, fazer a formação dentro de uma sociedade filiada internacional de psicologia analítica ou fazer academicamente. Hoje em dia eu acho que isso está praticamente superado, né? O que a gente diz é porque, falar do ponto de vista da academia, né? Você tem a formação como é que eu posso dizer, o percurso pessoal é muito mais pessoal, é muito subjetivo quando a pessoa faz uma formação, porque envolve a experiência junguiana, né? Quando a pessoa começa a estudar Jung na universidade, é um estudo com diversas teorias, Isso. Então é uma coisa mais coletiva, digamos assim, mais de fora. Então algumas pessoas dizem como é que ensinar, como seria que ensinar Jung dentro da universidade é uma espécie de traição um pouco. Existe essa pequena divergência aí, diria, né? Olha, eu acho que, inclusive, dentro da academia está sendo mudado muitas coisas, né? Hoje em dia, pelo menos na área biológica, na área médica, né? E na área psiquiátrica, está havendo uma mudança acho que bastante influenciada tanto pela psicanálise clássica freudiana quanto a junguiana, não é? De aprender sentindo, né? Por experiência e não conceitualmente, que é uma diferença muito grande, né? Hoje em dia, se eu voltasse a dar fisiologia, não daria do jeito que eu dei os cursos de fisiologia. Eu daria, em vez de falar sobre aparelho digestivo, eu enfatizaria com os estudantes
como que é para você o funcionamento do aparelho digestório? Como que é a mastigação para você? Em vez de decorar a mastigação, os botões gustativos da língua, etc., como é que você sentir, né, o salgado, o doce, o amargo, etc.? Como é que você sentir a deglutição? Como é que você sentir o processo digestivo, a evacuação, essas coisas todas? Porque todo o nosso ensino clássico é dado de maneira conceitual. Inclusive dentro da psicologia também é dado de maneira conceitual. Em vez de dizer, bom, como é a emoção de estar triste? É assim, assim, assim. O pessoal sabe descrever conceitualmente. Como é você experienciando a tristeza? Como é que você experienciando o nojo, o geriza, etc.? É diferente do conceitual e do experiencial. Acho que nas formações assim, era bastante enfatizado esse experiencial, enquanto que na acadêmica fica mais no conceitual. O senhor tem toda uma trajetória das neurociências. Pois é. Eu tenho atualmente me interessado mais porque eu chamo, eu até fiz num Congresso Internacional de Psicologia Analítica no Chile, apresentei um trabalho sobre o que eu considero a alquimia do século XXI, que é o mindfulness. Quem? A técnica de mindfulness. Ah, mindfulness. Entende? Uhum. Eu considero o mindful como um trabalho alquímico prático do século XXI. E eu fiz algumas sessões e trabalhos lá em Boston, em Harvard, só sobre o mindful e as teorias do professor Benson, que é um professor de cardiologia de lá, sobre técnicas de relaxamento, não é? E juntando as técnicas do Benson de relaxamento com do Kabat-Zinn da Mindful, é um trabalho alquímico que eu costumo chamar de uma psicoterapia somatopsíquica. Uhum. Eu vou pedir então para a gente finalizar, que esse é o seu trabalho atual, o senhor falar um pouquinho disso, então, dessa integração, dessa ligação do mindfulness com a psicologia analítica e como o senhor considera isso como se fosse um tratamento alquímico, digamos assim, para o século XXI. E na medida que você faz os exercícios dessas técnicas, né, na realidade essas técnicas não são modernas, elas se baseiam nos conhecimentos chineses, tibetanos principalmente, né, e indianos também. Né. Então, são exercícios somáticos que têm influência na psique. A psique e soma são juntos, não tem uma separação, né? Não existe como separar. Então, à medida que você muda a tua percepção somática, você faz mudanças químicas e mudanças estruturais no cérebro. Então, isso é muito importante. Eu acho que na época do Freud, o Freud estava interessado, ele começou fazendo trabalho em neurologia, né? Inclusive experimentais também. Né? Mas na época, tanto para o Jung quanto para o Freud, não havia os conhecimentos que nós dispomos hoje em dia sobre neuroquímica, né? E abordagens de quase que visualizar o que acontece no cérebro durante os processos psíquicos. Hoje com eletroencefalografia, ressonância magnética funcional, você pode ter acesso a, quando você está desenvolvendo um processo psicológico qualquer, quais são as áreas cerebrais que são mais ativas nesse sentido. Né? E hoje em dia tem trabalhos, principalmente lá nos Estados Unidos, mostrando que esses exercícios mudam não só a estrutura, mas o funcionamento químico do cérebro. Isso é alquimia. Era isso que os alquímicos antigos esperavam, sem ter o conhecimento científico que nós temos hoje em dia. Nós estamos clareando mais um processo que já era praticado desde o Egito Antigo, China, Tibete.
etc. E como quais são os desafios para o campo junguiano e os desenvolvimentos que a gente vai ter como terapeuta, como psicólogo junguiano, como analistas junguianos? Bom, eu acho que, como tudo, vai evoluindo, né? Então, não tem como ficar isolado. Tem novos pessoas que fizeram formação em Zurich, Hillman, etc. Estão desenvolvendo, mesmo no Brasil, o Byton desenvolveu várias coisas. Então, isso vai progredindo gradativamente, né? Então a gente tem um desafio de incorporar no campo junguiano novas abordagens ou complementares, etc. Né? Ou então um esclarecimento mais profundo daquilo que o Jung descreveu. E como o senhor vê, então, só para finalizar, o campo junguiano em Curitiba particularmente? Bom, eu acho que está ampliando cada vez mais, né? E a gente fica contente de ver que essas, por exemplo, aqui o Instituto lá com a Maria de Lourdes, etc., está na terceira, quarta turma, então tem um interesse maior do pessoal jovem, né? E isso trazendo uma melhora da condição humana, né? Principalmente tomando conhecimento da sombra, né? Então, integrando a sombra. Né? Nós vivemos uma sociedade, o Jung dizia, as grandes corporações, as grandes instituições têm sombra proporcionalmente grande, né? A política que eu digo. Isso é verdade. Sr. Carlos, foi um prazer então. Fico agradecido pela gentileza e pelo interesse de vocês virem conversar com alguém que ajudou a construir, não é? E fico satisfeito que isso floresceu e está crescendo, né? Que bom.